Olá, vamos continuar com o nosso curso de viagens espaciais. Ah, Vamos continuar com o módulo 3, Impulsionando o Futuro, Propulsão Elétrica. Essa é a terceira aula. Eu sou o professor Rodrigo Cerda e vamos falar sobre propulsores alternativos. Numa aula anterior, vocês aprenderam sobre propulsor Hall e o propulsor iônico, que são os propulsores que têm maior desenvolvimento tecnológico, eles estão mais avançados. Os propulsores que vamos conversar agora são alternativos. Ah, Vamos falar sobre propulsores eletrotérmicos, propulsores de radiofrequência e vamos fechar falando sobre propulsor plasma pulsado. Nessa aula vou dar uma ênfase sobre os propulsores que desenvolvemos aqui na Universidade de Brasília e que talvez que temos mais experiência. Para começar, vamos falar dos propulsores eletrotérmicos, como vocês viram numa aula anterior. Os propulsores, uma peça importante nesse tipo de propulsor é o chamado plasma, como que geramos esse plasma. E o propulsor Hall, ele gera o plasma através de bombardeio de partículas. O propulsor iônico também ele faz de maneira parecida. Uma maneira alternativa são os propulsores eletrotérmicos, que eles vão gerar plasma através de uma peça chamada resistor. Ele vai ter um resistor que aquece, ele vai aquecer um gás, esse gás vai aquecer a altas temperaturas e vai se transformar em plasma, vai ionizar e vai gerar plasma. Esse plasma será ejetado e dessa ejeção vem a força de empuxo que ele fornece. O problema desse tipo de propulsor, o primeiro propulsor que temos, resistor jet, é que ele tem um certo limite. A resistência chega a ter um certo limite para poder criar o plasma. Uma alternativa é utilizar o arco-jato, que ele utiliza uma descarga elétrica para poder ionizar o gás e que vire plasma. Tá? Eles são os dois tipos de propulsores chamados de eletrotérmicos. Eu vou querer conversar agora sobre o tipo de propulsor chamado de radiofrequência, porque eu tenho um interesse especial nesse tipo de propulsor, já que nós desenvolvemos ele aqui no Laboratório de Física de Plasmas da Universidade de Brasília. Trouxe alguns materiais porque vou ficar bem contente de mostrar para vocês como ele é. Tá? O propulsor de radiofrequência eu vou separar em dois tipos, o chamado propulsor a plasma helicoidal e o propulsor a plasma helicoidal de baixa potência. Tá? E a gente tem uma imagem aqui, eles são propulsores que podem ser utilizados em vários tipos de satélites. Por exemplo, um satélite miniaturizado conhecido como CubeSat, que o CubeSat é um tipo de satélite que cabe em uma caixa de sapatos. Ele tem um tamanho bem reduzido e, por consequência, ele é econômico, é mais barato. E muitas instituições e universidades ao redor do mundo utilizam esse tipo de propulsor para poder projetar missões espaciais. Ah, esse tipo de propulsor funciona da seguinte maneira: ele tem várias peças, como temos aqui. Aí temos um diagrama e eu quero mostrar também algumas peças que temos aqui. Né? Ele consiste de uma câmara que às vezes pode ser através de um cilindro, um tubo de vidro, um tubo de quartzo ou talvez um tubo de material, que esse aqui é uma versão grande para poder enxergar o seu interior. Né? Essa câmara é preenchida de gás. O gás vai entrar por essa abertura aqui, vai ser distribuído por essa parede. Dessa parede tem alguns furos e vai preencher toda essa câmara de gás aqui dentro. Né? Esse aqui é um modelo é um modelo maior, porque na verdade o propulsor que estamos desenvolvendo, essa câmara é desse tamanho, um tamanho bem menor. Então, uma vez que está preenchido de gás, temos uma outra peça que chamamos de antena. A antena é uma peça metálica que tem um formato helicoidal que vai encaixado no centro aqui. Ele envolve a câmara de gás.
qual que é a função dessa antena? Essa antena emite ondas de radiofrequência a uma certa potência, de maneira que os átomos do gás entram em ressonância com as ondas de radiofrequência. Os átomos entram em ressonância. Dessa ressonância acontece a separação dos elétrons, dos núcleos e ionização do gás. Então, câmara de gás, que é preenchida de gás, câmara câmara de plasma, antena, que envolve essa câmara de plasma, e além disso temos uns anéis, que na imagem aparecem como solenoides. Esses solenoides podem ser, eles geram um campo magnético através de um efeito bem conhecido na física. Podemos ter solenoides ou às vezes podemos ter também ímãs permanentes que criam um campo magnético de fundo, que seria essa peça aqui. Ela vai uma peça na frente, uma peça atrás, uma peça na frente e uma peça aqui atrás. Tá? Então, então, qual que é a função desse campo magnético? O plasma ele tem uma propriedade que ele sente a presença do campo magnético. O campo magnético vai fazer com que o plasma fique confinado no centro da câmara de plasmas. Tá? Um modelo totalmente ensamblado, totalmente armado é o que temos aqui a continuação. Esse daqui seria o nosso propulsor completamente montado. Ele tem, em comparação com os outros propulsores que apresentamos em uma aula anterior, que vocês já aprenderam, o propulsor Hall e um propulsor iônico, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Vantagens é que ele não utiliza eletrodos, ou seja, não é necessário utilizar peças elétricas e, portanto, sua duração é bem maior. Ele tem um tempo de duração bem maior. A desvantagem é que ele não é tão eficiente quanto o propulsor Hall e o propulsor iônico. A eficiência ele ainda não é boa, a força que ele fornece também é menor, vai na ordem de 10 miliamperes, milinewtons, quer dizer, enquanto que os outros propulsores, o propulsor Hall, eles conseguem fornecer 50, 60 milinewtons de força. Essas são as principais desvantagens que podemos indicar desse tipo de propulsor. Vantagem, ele é bem simples de armar, ele é bem simples de ser montado e é relativamente econômico, relativamente fácil de fabricar. Aqui na Universidade de Brasília, a gente trabalha... Bom, isso aqui é um diagrama mais completo do que de todas as peças que acabei de mostrar. A câmara de plasma, a antena que envolve a câmara de plasma, os ímãs permanentes, os ímãs que temos na frente e atrás do propulsor, e assim. Tá? Esse propulsor também é escalável, a gente pode desenhar esse propulsor em escalas de talvez de um cilindro de 1 metro, ou também podemos podemos utilizar também em tamanhos menores. Esses de tamanhos menores, a graça deles é que eles podem ser integrados nesses satélites. Isso daqui é um modelo desse tipo de satélite miniaturizado conhecido como CubeSat, que aparece na imagem. E vocês podem ver que aqui temos já integrado esse propulsor. Então, esse modelo mostra como ficaria esse satélite miniaturizado com o propulsor, esse tipo de propulsor já integrado nele. E a saída seria por aqui, o jetinho seria aqui, ele daria essa força de empuxo. Aqui na Universidade de Brasília estamos desenvolvendo esse propulsor. Aqui temos uma versão bem inicial desse protótipo. O anel, assim vocês podem ver que tem os anéis cinza. Esses anéis cinza são ímãs permanentes para poder fornecer o campo magnético. Esse campo magnético também pode ser gerado através de bobinas. Só que a bobina precisa de uma corrente para passar, e essa corrente precisa de uma alimentação a mais. CubeSats, ou satélites miniaturizados, têm uma quantidade de energia bastante limitada para poder utilizar. Então, tudo que a gente puder economizar de energia, a gente prefere esse caminho. Por exemplo, utilizar ímãs permanentes. O ímã de geladeira, ele não precisa de uma corrente elétrica, não precisa de uma bateria para funcionar.
Por isso, nessa imagem, então, você pode ver que tem um anel cinza. Esse anel cinza é um ímã permanente, que pegamos, se não me engano, a gente pegou de um micro-ondas, um aparelho micro-ondas, ou seja, a gente aproveitou ele de um material que já estava disponível. Esse é um modelo bem inicial. Você pode ver ele funcionando à direita. Ele está funcionando. Esse é um protótipo bem inicial. Um protótipo mais próximo do real é o que temos nessas imagens. Essas imagens mostram justamente esse protótipo que temos aqui montado, né? Aqui eu tenho ele do contrário. O jato de plasma sai por aqui. Esse jato fornece a força necessária para o satélite se deslocar, fazer manobras de correção de órbita e assim. Então, esse é o protótipo mais avançado que temos aqui no laboratório. Ele tem vários conectores. Aqui a gente tem um conector para poder fornecer alimentação para a antena de radiofrequência. Um conector aqui que também serve para fornecer a entrada de gás aqui do gás que vai ser ionizado. E também temos um conector que fornece para poder fazer diagnóstico da temperatura e assim, para poder monitorar o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, no interior, aqui a gente tem ele aberto aqui, vocês podem ver que todas essas peças estão aqui dentro. Talvez dê para enxergar mais ou menos, talvez dê para enxergar a antena, aqui uma linha de cobre que temos aqui, temos essas peças aqui e assim. Então, ele é o modelo mais avançado que nós temos, que temos desenvolvido aqui no nosso laboratório. Então, esse é o propulsor radiofrequência, que também às vezes é chamado de propulsor ambipolar, né? O último tipo de propulsor que vamos conversar, que vou apresentar, é o chamado propulsor a plasma pulsado. Esse propulsor também está em desenvolvimento aqui na Universidade de Brasília, tá? Ele funciona de maneira um pouco diferente. Ele vai ter dois eletrodos. Os eletrodos eles ficam com uma diferença potencial bem alta, de maneira que cria uma faísca entre essas duas placas, né? Que são aqueles retângulos horizontais que aparecem no diagrama. À esquerda a gente tem um bloco, que esse bloco vai ser do material. Comumente é utilizado um material chamado teflon, né? Esse teflon, ele vai ficar próximo dos eletrodos. Os eletrodos vão gerar uma faísca. Essa faísca vai passar próximo da superfície desse material teflon. A ideia dessa faísca é que ele vai vaporizar o teflon, e o teflon vai virar parte vapor, parte plasma. E esse plasma que vai se deslocar, vai se expandir em direção para a direita e vai criar a força necessária para poder impulsionar satélites espaçonaves, né? De fato, esse propulsor a plasma pulsado, ele é muito simples de construir. Ele é bastante econômico também, ele é bastante conhecido também, ele é fácil de ser construído, e ele precisa de pouca potência elétrica. Ou seja, a principal aplicação desse tipo de propulsor é também esse tipo de satélite miniaturizado ou CubeSat. Esse também, junto com o propulsor que acabei de mostrar, o propulsor a plasma pulsado, tem sua principal aplicação para satélites miniaturizados, tá? Então, dessa maneira, chego no final dessa aula. Nessa nossa aula, vimos vários tipos de propulsores alternativos àqueles que vimos nas nossas aulas anteriores. Alguns deles são bastante conhecidos, bem desenvolvidos, outros são mais, vamos dizer assim, mais experimentais, né? Eu dei uma especial ênfase no propulsor chamado de propulsor a radiofrequência de baixa potência, ou talvez também chamado de propulsor ambipolar também, esse tipo de propulsor aqui. Também dei uma especial ênfase no caso de termos satélites miniaturizados, por exemplo, CubeSats, porque isso daqui é a porta de entrada para muitos grupos de pesquisa. Um lançamento de um CubeSat é relativamente barato e é muito popular.
Então, porém, é um desafio poder colocar propulsão num satélite miniaturizado, porque a quantidade de energia elétrica disponível deve ser compartilhada entre sistemas de comunicação, sistemas de instrumentação científica e o propulsor. Então, dei uma ênfase nesse tipo de propulsor de radiofrequência e mencionamos também o propulsor a plasma pulsado, que também é uma alternativa interessante para satélites miniaturizados. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, vamos nos preparar então, para a nossa próxima aula e convido vocês para falar sobre o futuro da propulsão elétrica. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.